Tá, então deixa eu só dar um recado para vocês Não, aí, Dani, eu ó. tô todo sujo. O recado é o seguinte, parece que ontem o governador lá falou que aula presencial esse mês está quase descartado, né? Então, provavelmente, o mês de maio vai ser todo ele aqui na plataforma, tá? Então, pelo que eu vi aí ontem, eu não assisti não, mas pelo que me falaram aí, parece que ele descartou mês de maio, todinho no Maranhão, sem aula presencial, tá? Tudo videoaula. Sobre as provas e os trabalhos da disciplina de março. Todos vocês já entregaram, menos o Leandro, né? Todo mundo já entregou? Não, eu falta a prova ainda, professor. Então tá no Vou grupo. fazer o meu de hoje para amanhã, eu vou terminar os meus aí, segunda eu entrego. Ah, não, então O meu eu já entreguei o trabalho, só tá faltando a prova. Aí a prova eu vou entregar segunda-feira para a Leuda. Pronto, tá? Porque eu quero fechar segunda-feira essa disciplina, porque aí tem a disciplina de abril que eu vou ver o que é que vocês vão entregar para mim, tá? Em relação àquele circuito lá, né? Aí outra coisa, sobre aqueles 15 projetos lá, como é que tá? Estão fazendo, estão desenvolvendo? Tá dando dor de cabeça, viu, pessoal? Mas essa é a ideia, é para dar dor de cabeça mesmo. Essa é a ideia. Doido, homem. Eu tenho certeza que você pôs pegadinha, beleza. Tem peça que não bate, não, ó. Você acha que eu não ia pôr pegadinha? Mas não sei se é minha internet. É para pegar o peão mesmo, viu? Depois os caras vão parar na UPA dizendo que é coronavírus, viu? Então, tá vendo? É tudo... Hein, professor? Não sei se é a minha internet que é ruim, mas às vezes não entra lá no Tinkercad. Então, a questão do Tinkercad é esse. Como ele é um site, às vezes a internet dá essas rateadas mesmo, né? Mas assim, vai tentando, né? Ontem não consegui. Vai tentando aí, pega um horário aí. É o que eu falei. O ideal é praticar pelo menos um pouquinho por dia. Praticando um pouquinho por dia, você vai ficando melhor. Tá? Isso é para todo mundo. E o detalhe que não sei quem já percebeu, quando você monta no Tinkercad, a gente não teve oportunidade ainda de fazer na prática, mas vocês vão perceber, quando a gente for partir para a prática, numa montagem de um circuito, vocês vão perceber que vai ser muito fácil, porque o Tinkercad ele é bastante prático e mostrado como se monta. Diferentemente, por exemplo, de um circuito, eu vou começar a mostrar hoje um circuito daquele software que eu passei para vocês lá. Aquele software lá, só para lembrar que ele é o seguinte, ele não é usado no celular, tá? É o CAD-Simu, tá? O CAD-Simu, ele é um software voltado para diagramas e circuitos elétricos e eletrônicos, tá? Então, assim, aquele arquivo que eu passei, ele está zipado. Então, ele precisa ser mandado no computador, descompactar ele, porque está zipado, né? E aí você vai abrir uma pasta e vai ter um executável lá, CAD-Simu. Então, ou seja, não precisa nem baixar no seu computador, fazer aquela instalação, aquela coisa chata. Não, o próprio executável já é o programa direto, certo? E aí você só tem que colocar uma senha, se eu não me engano é 4962 a senha. Ou é 4692, eu não lembro. Depois eu passo. 4962. Quanto? 4962. 4962. Porque é o seguinte, na apostila que vocês receberam, todo mundo recebeu a apostila, né? Pelo grupo, tá? É o que nós vamos ver nessa disciplina, tá? E aí, nós vamos fazer, e eu vou mandar depois uma lista de exercício que eu gostaria que fosse feita toda nesse programinha. Porque assim, ó, você tendo esse conhecimento nesse software, fazendo o diagrama elétrico, quando você pegar um diagrama elétrico, você vai entender muito mais facilmente como ele é.
E uma sugestão que eu vou dar para vocês. É uma sugestão que eu fiz há muitos anos atrás, há 20 anos atrás. Quando eu estava fazendo meu curso de AutoCAD, que eu acho que a maioria já deve ter ouvido falar, o que eu fiz? Eu estava aprendendo a mexer com AutoCAD em 2000, 20 anos atrás. E o que eu fazia para treinar e aprender mais? Eu pegava os desenhos que eu fazia um curso de mecânica, né, no Senai, então a gente tinha desenho técnico. E aí o desenho técnico naquela época a gente fazia na mão, prancheta e tudo mais. Então os desenhos que eu fazia na mão, eu depois fazia no AutoCAD. Então era uma forma de eu treinar para poder me aperfeiçoar naquele software. Porque assim, eu até achei muito bom, dar parabéns aí para o Flávio, para o Messias. Por quê? Porque eles estão abrindo os horizontes. Como assim? Eles estão usando outros softwares que nós temos no mercado. A gente tem muito software, tá? A gente tem muito software. A gente desde um software mais fácil até um software mais sofisticado, tá? Então, assim, comecem de um pequeno e vão aumentando o grau de dificuldade. Por quê? Porque se você pega um software mais complicado para se trabalhar, o que vai acontecer? Você vai ter mais dificuldade. Então, se você começa com uma base bem feita, o Tinkercad, por exemplo, você vai ter uma noção melhor quando pegar um software que vão ter diagramas elétricos mais profundos. O Tinkercad, vocês podem observar que ele não tem simbologia, mas sim, ele mostra a figura do componente como ele é. E aí você associa o funcionamento com o componente. E aí, você entendendo a parte do circuito, montagem e tudo mais, quando você vai pegar um diagrama, que no diagrama a gente aí trata de simbolismo, que é os símbolos elétricos, é o que nós já vimos em outras disciplinas, você vai conseguir associar as partes. Lembra que eu falei para vocês que o importante é também saber fazer diagnóstico. Nessa disciplina, a gente vai ver muito diagnóstico. Então, assim, como fazer um diagnóstico, como se procede, principalmente de máquinas elétricas, motores elétricos, quais os passos que eu devo seguir, tá? Quais são os procedimentos a serem feitos. Então, antes da gente ver essa parte técnica, a gente vai iniciar hoje. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Espera aí. Que a gente vai falar numa ferramenta de administração, mas que serve para qualquer área, tá? Serve para qualquer área. Então, nós vamos falar dessa ferramenta aqui, ó. Então, eu não sei se vocês têm a apostila aí, depois, quem já deu uma olhada, né? Façam as anotações que forem cabíveis, tá? Na apostila eu tenho um resumo, mas aí algumas coisas eu vou acrescentando a mais. E depois eu vou passando mais alguns materiais para vocês aí, tá? Então, assim, ó, a gente vai tratar dessa ferramenta de qualidade chamado PDCA, tá? PDCA. O que é o PDCA? Não sei se alguém de vocês já ouviu falar. O que é o PDCA? É uma ferramenta contínua. Tá? O que é uma ferramenta contínua? Veja que nessa ferramenta que está mostrada aí na tela, ele é um círculo que não tem fim, certo? Então, isso significa melhoria contínua. Ou seja, é um processo que ele não tem fim. Ele é contínuo. Então, eu inicio ele, porém eu não tenho um final. Tá? Eu não tenho um final. Aí eu tenho, o que é o PDCA? O PDCA nada mais é que o planejamento, a execução, a verificação e a ação. Tá? A verificação e a ação. Certo? Isso é o PDCA. Por quê? É a abreviação dessas 4 palavras aí que vocês estão vendo. Ó. Plano, o do. O do é tudo em inglês, né? O do é fazer. O check é checar,
checar, e aqui eu tenho a ação, né? E aí volta para o planejamento de novo, e aí o processo continua, tá? O processo continua. Então, assim, ó, eu não vou falar de história, porque esse não é o foco do negócio. Peraí que tem dois caras querendo entrar aqui. Pronto. Então, vamos lá. O que eu quero focar aqui, principalmente aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Planejar, né? O que são esse planejamento, né? Então, isso serve para a atividade de vocês, né? Alguns podem estar executando isso de maneira aleatória. Outros não podem estar executando, vão fazendo o serviço conforme a demanda e vão fazendo, vão fazendo. Por que a gente usa essas ferramentas? Para que nós possamos fazer o nosso trabalho de uma maneira mais organizada, e sem tanto esforço, tá? Ou seja, eu vou ganhar em qualidade, certo? Em qualidade. Então, um exemplo que eu dou para vocês é o seguinte: digamos assim, ó, que você vai executar algumas tarefas ao longo do dia, certo? Digamos que eu mostre para você, olha, você executar de uma maneira planejada, organizada, essas atividades que você vai ter em 8 horas, se você se planejar de uma maneira bem feita, bem organizada, você pode fazer em 4 horas. Tá? Você pode fazer em 4 horas. Ou seja, você ganhou em produtividade, certo? Você ganhou produtividade. Por quê? O que era para ser feito em 8, você fez em 4. O que acontece? Você tem 4 horas aí livres, entre aspas, né? Por quê? Porque aí nessas 4 horas que sobrou para você, você já pode executar outras tarefas que não estavam agendadas naquele dia, e aí, consequentemente, você faz o quê? Você vai ganhar mais. Eu falo como ganhar mais, é ganhar em termos financeiros, certo? Ganhar em termos financeiros. Porque alguns de vocês aí trabalham por serviço, né? Prestadores de serviço. Então, se você executar um negócio que marcou em 8 horas, em 4, você está ganhando mais, concorda? Porque você vai ter mais serviço diversificado, tá? Então, por isso que é muito importante isso aqui. Muita gente não se preocupa com isso, porque é chato, dá trabalho, eu não tenho tempo, né? Muita gente pode dizer, eu não tenho tempo de fazer isso, né? Mas, assim, é justamente isso que é o foco. É organizar o tempo, organizar o seu tempo, para que você faça as atividades de modo mais preciso. Certo? Principalmente esses caras mais velhos, por exemplo, na empresa que tem mais tempo, dependendo da empresa que você trabalha, os caras que têm a mentalidade mais antiga, né? Eles não aceitam isso aí. Você planejar, você verificar antes de agir, você ver qual é a melhor forma de fazer. Aí os caras querem fazer do jeito deles, porque eles já sabem fazer daquele jeito e acabou. Entendeu? É isso mesmo. Tá. Tem até um caso que eu vi, esse negócio aí do Leandro, é justamente isso aí. Esse pessoal mais antigo, eles acabaram aprendendo ou entendendo melhor um determinado processo por osmose. Osmose é o quê? É de tanto ver, fazer, que aí o cara acaba, né? É como se fosse uma máquina, né? Mas também, esse cara ele pode ser muito bom naquilo, só que se desviar um pouquinho o foco, ele se perde todinho. Um exemplo que eu dou é o seguinte: tinha um processo de verificação de temperatura, né, de uma determinada fábrica. Aí o que acontecia, né? Tinha um determinado chefe, um funcionário lá, antigo, que ele, só de bater o olho, ele sabia a temperatura de um determinado produto, né? E realmente batia, né? Dava uma diferença muito pouca, tá?
Só que aí, o que acontece? No dia que esse cara morre, é demitido, ou, em outras palavras, sai da empresa, e aí, como é que faz para controlar esse processo? Por isso que a gente precisa ter um controle muito bem apurado de um determinado processo para que não dependa de pessoas. Tá? Pessoas, eu, vocês, todos nós temos falhas. Né? Temos falhas, nós podemos falhar. Então, assim, processos estão aí para serem melhorados cada vez mais. Inclusive, nós estamos aí para cada vez melhorar, certo? Cada vez está melhorando. Justamente é o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo um curso, né? Alguns estão fazendo o curso para quê? Para aprender, né? Outros estão fazendo para quê? Para se aperfeiçoar. Então, cada um tem um objetivo diferente, mas que no final todos têm o mesmo objetivo, que é o quê? Aprender. E o principal, ganhar mais dinheiro, certo? Não é isso? Essa é a finalidade. Todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo está fazendo esse curso para que lá na frente eu possa ganhar mais dinheiro. Não é isso? Essa é a ideia. Esse é o principal. É verdade. Ah, eu quero fazer porque eu sou bonito. Não, duvido. Se você faz esse curso, você é bonito. Escutou a véia da Praça Nossa? Ô, coitado! Então, vocês estão fazendo esse curso com objetivo. Qual é? Ganhar mais dinheiro na frente. Esse é o fato, para pedir um aumento, né? Para ter mais trabalho, quem é autônomo aí. Certo? Subir de cargo na empresa. Então, justamente, pedir um aumento, aumentar o cargo na empresa e assim vai, né? Certo? Quem sabe o cara não pega um cargo de coordenação, né? Já melhora mais. Certo? Então, assim, e aí uma ideia que eu dou para vocês, quem trabalha em empresa aí, né? Então, fica a dica para quem trabalha em empresa. A gente sabe que a maioria das empresas aqui no Maranhão, em Balsas, elas têm uma certa aversão a procedimentos e padrões, tá? Não são todas, mas a maioria aí, você fala em padronização, aperfeiçoamento, procedimento, parece que você está ou falando grego, ou você está xingando a pessoa, né? Ou a empresa e tudo mais. Então, fica a dica aí para vocês que trabalham em empresas, identificar o processo aonde você trabalha. Então, você trabalha em determinado setor, tá? Esse determinado setor, você pode chegar e pensar assim, ó, será que eu consigo melhorar o meu departamento, o meu trabalho ou o meu setor? A resposta é sim. Por quê? Porque não existe nada que não possa ser melhorado, tá? Tudo nós podemos melhorar. Então, eu posso dizer isso na casa de vocês, na minha casa, em todos os locais, tudo pode ser melhorado. Ah, não, mas aqui já está tudo perfeito. Mas sempre tem um ponto a ser melhorado. Sempre. Sempre, tá? Porque o difícil, acho que eu já falei até em sala, né? O difícil não é chegar no topo, mas se manter nele. Né? O difícil não é chegar, é se manter. Esse que é o bicho. Hã? Manter o bicho. Eu sei que é difícil. Esse é o ponto-chave, você se manter naquele patamar alto, né? Esse é o problema, se manter naquele patamar, né? Pensando na área de vocês, vamos pensar o seguinte, nos mais antigos aí, né? Para não dizer os mais velhos, ou os idosos, né? Por exemplo, falar dos mais antigos aí, antigamente nós tínhamos, principalmente, vamos pegar um exemplo bem claro, né? A gente tinha em silos, né? Armazéns de soja, o pessoal pode falar mais aí, os processos lá dentro eram praticamente analógicos, certo? Hoje, para você identificar processos, eles são digitais. Como assim digitais? Muitas vezes utiliza esse computador, certo? E principalmente o chamado IHM. Você sabe o que é o IHM? Alguém já ouviu falar?
Eu já ouvi Eu já falar. ouvi falar, professor. Eu não. Mas você sabe o que significa? Eu não sei. Saber eu não sei, Interface não. homem-máquina, professor. Hã? Interface homem-máquina. Interface homem-máquina. O que que é esse interface homem-máquina? Você vai interagir com um determinado painel, certo? Esse painel, provavelmente, a gente está falando de processos mais automatizados, aí vem um negocinho que já falamos em sala, que é um negócio chamado CLP, certo? O que que é o CLP? Sei o que é. Controlador Faladorzinho de programável, certo? Ou seja, você faz uma programação e dentro daquela programação terá uma lógica e naquela lógica eu terei atuadores fazendo determinados trabalhos, certo? A gente vai ver um pouco mais à frente essa parte de CLP, de automatização nas próximas disciplinas, tá? Vou mandar no grupo aí um exemplo aí de automação com CLP aí. Só para Pronto. os caras dar uma olhada aí. Isso, manda, porque aí, ó, até no programa que a gente vai falar hoje, vocês podem montar até um CLPzinho para ter uma ideia. Porque o que é um CLP? É uma programação lógica. Uma programação lógica é o que vocês estão fazendo aí, ó, com portas lógicas, essas ideias lógicas. Porque no final a gente vai definir tudo isso, tá? Vai definir tudo isso. Então, assim, ó, como funciona o PDCA? A gente vai falar PDCA e depois vai ter o PDSA. Tem diferenças, tá? Então, ó. Mandei lá, professor. Mandou? Beleza. Valeu. Então, ó, PDCA. O que é o PDCA? Aí, ó, Leandro, acho que na próxima aula que eu entrar, daqui a pouco, na segunda parte da aula, eu vou tentar baixar esse arquivo que você mandou para todo mundo visualizar aqui. Beleza. Aí é o seguinte, ó, PDCA, então vamos definir cada parte. O P, a gente falou, que é o planejar. Então, esse planejar, ele pode ser dividido, no caso aqui, em 4 partes. Então, eu tenho identificar o problema, analisar o fenômeno, analisar o processo e o plano de ação, tá? Então, assim, eu identifiquei um problema, o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver. Mas como eu resolvo? Essa é a primeira pergunta. Então, esses processos, a gente faz várias perguntas. São perguntas que você pode fazer para você mesmo. Então, assim, ó, como eu resolvo o problema? Eu vou precisar de ferramentas para resolver aquele problema? Que tipo de ferramentas eu vou utilizar? Ferramentas manuais, ferramentas automáticas. Aí, voltando um pouquinho do que a gente falou lá atrás. Eu vou precisar me deslocar até o local para resolver o problema? De que forma que eu vou chegar naquele local? Então, assim, são várias situações que podem parecer perguntas bestas, mas, assim, são perguntas que precisam de um procedimento, tá? Precisam de um planejamento. Então, são perguntas que você vai fazer para você mesmo. Mas no final aqui vai ter um... Porra, bicho. Entra logo na sala. Olha. Alô. Um monte de gente entrando. Elias. Tem quantos Elias nessa turma aqui? 300? Olha. Certo? Aí eu tenho... Olha. Porra, bicho chato, bicho. Então eu tenho... A gente vai ver detalhamento de cada um. Depois de planejar, o que eu tenho que fazer? Executar. É esse D aqui, ó, o Dzinho aqui. Depois que, ó, eu planejei, executei, tá? O que eu faço? Eu tenho que verificar. Verifico ou testo. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que você vai fazer a identificação, teve um problema num trator, certo? O trator, ele não liga, tá? Aí o cara te chama, fala, ó, fulano, vai lá, resolve, o trator não liga, não dá sinal. E aí, como é que você vai fazer? Você precisa ter o quê?
Você precisa ter um planejamento do que você vai fazer. Ah, mas eu já tenho na cabeça o que pode um problema. Mas, gente, se tratando de problema elétrico, vocês do campo sabem que pode ter uma infinidade de situações, certo? Uma infinidade. Então, assim, não adianta tentar fazer mexendo. Como assim? Ah, vai por tato. É igual os mecânicos aqui de balsa, né? Troca uma peça. Ah, não, deu certo. Ah, não, então troca outra peça. Entendeu? E assim vai trocando. É o famoso trocador de peça. A ideia é não ser trocador de peça, mas ser uma pessoa que faça um diagnóstico preciso. Então, o cara lá não conseguiu ligar o trator. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso planejar. Como assim? Eu vou precisar ir até a fazenda do cara. Como que eu vou fazer isso? Como eu devo fazer? Para mim, até a fazenda do cara, eu preciso de quê? Eu preciso de um veículo, certo? Certo. Eu tenho esse veículo? Tenho. Para que eu possa chegar até a fazenda com esse veículo, o veículo precisa de quê? Gasolina. Tem gasolina? Não, não tem, então eu faço o quê? Vou abastecer. Eu vou precisar, quando eu chegar lá, eu vou precisar de alguma ferramenta? Será que eu vou precisar? Ah, vou. Que ferramenta que eu vou precisar? Ah, eu vou precisar de um multímetro. Beleza, vou levar, tá aqui. O que mais que eu preciso? Ah, eu vou precisar da minha caixa de ferramenta, que tem alicate, fio, teste e tudo mais. Tá tudo lá. Então, veja, isso é um planejamento. Você está se planejando para fazer o quê? O trabalho que é consertar o trator. Aí, quando eu chego lá, eu vou executar. Para que eu possa executar um trabalho elétrico, eu falei já para vocês que a gente tem que dividir ele por partes, né? Então, vou começar o meu trabalho lá de verificação. O que eu faço? Começo pela alimentação, certo? Aonde é a alimentação no trator? Não é na bateria? Então, eu começo. Essa bateria está boa? Não, não sei. Então, o que eu faço para verificar se ela está boa? Eu faço o quê? O que eu tenho que fazer? Coloca combustímetro, teste bateria. Medir, ver se está tendo carga. Beleza. Não tem carga, o que eu faço? Troco a bateria. Certo? Ah, você tem uma bateria reserva? Bota a bateria lá. Mas assim, digamos que o cara não tem a bateria. Aí você vem seguindo. Depois da bateria, eu passo para qual componente importante do trator? Qual é o outro? Fusíveis. Vou na caixa de fusível verificar. Outro ponto que eu posso olhar, o alternador. Será que ele está funcionando? Ele está gerando? Vou verificar. Certo? Então, assim, eu faço por etapas. Tá? O ideal é fazer por etapas. Então, isso vem planejamento e execução. Quando chega na parte de verificação, aí eu estaria o quê? Fazendo os devidos testes para saber se funciona. Certo? Para saber se funciona. Quando eu terminei essa atividade, eu vou fazer a entrega do equipamento para o fulano. Ó, tá funcionando, beleza. Aí vem o detalhe. Que é o A. Ação e padronização. Por quê? Se você for um cara organizado, o que você vai fazer? Você é um autônomo. Você trabalha com isso, mas de forma autônoma. Se você for um cara organizado, quando você terminar esse trabalho, você vai pegar um papel, um relatório, sei lá o nome que você pode chamar, e você vai anotar o modelo da máquina, o tipo da máquina, o dia que foi, né, a empresa que você fez, qual tipo de serviço, qual tipo do problema que foi encontrado, qual foi a resolução, certo? Que você executou, certo? Por quê? Porque assim, ó, você está criando uma padronização. Porque quando aparecer um problema similar a esse, você já tem uma ideia de como você vai trabalhar. É aquele negócio. Num labirinto, o que o esperto faz?
ele coloca migalhas de pão no caminho. Por quê? Porque ele sabe que já passou por aquele local. Se ele encontra mais para frente migalhas, significa que ele já passou por ali. Ele não vai ficar dando volta. Como tem muito eletricista aí que fica dando volta, até encontrar o problema. Tá? Isso é padronização. Certo? Beleza? Certo. Beleza. Ó, se cair o sinal é porque a aula terminou, tá? Aí a gente vai fazer assim, ó. Quando eles interromperem o meu sinal aqui, deve estar faltando uns 4 minutos, eu vou dar 10 minutos para vocês tomar água, fazer o xixi, aí eu entro na segunda parte da aula, tá? Beleza? Ok. Então já fiquem Beleza. cientes aí, tá? Então, assim, ó, a gente tem 2 tipos de metas, basicamente. São o quê? As metas para se manter e as metas para melhorar. Então, assim, existe aquilo para se manter. Então, eu tenho um determinado patamar, eu quero me manter ali. Eu quero manter ali, naquela posição. E existe aquilo que eu quero, ó, eu quero um pouquinho mais. Então, eu vou dar um exemplo do que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo curso de eletrotécnica, beleza. Eles vão ter alunos, eles manterão nesse curso, ou seja, ele vai ficar nesse curso e vai ficar trabalhando. Terão outras pessoas que vão falar o seguinte, eu vou querer mais, certo? Vou querer mais. Eu fiz esse curso de eletrotécnica, eu quero agora fazer, por exemplo, um curso de comandos elétricos, ou um curso de CLP, programação de CLP. Certo? Então, ou seja, tem pessoas que vão querer se manter do jeito que está, e tem gente que vai tentar o quê? Melhorar cada vez mais. Certo? Então, isso é essa determinação de metas. Tem como fechar o microfone aí dos outros aí? Tem. Na segunda parte eu vou desligar o microfone aí, porque é muito chiado, né? Tá dando muito eco também, professor. Pode deixar que na segunda parte eu vou desligar o microfone de alguns aí, tá? Beleza? Então, ó, Beleza. existem as metas para manter e existe a para melhorar. Então, eu dei um exemplo bem claro. Pessoas que vão terminar esse curso e vão achar, tá bom, ó, ufa, graças a Deus acabou e eu não quero saber mais de curso nenhum. Então, aqueles vão se manter naquele nível. Só que assim, tem um detalhe, se a pessoa se deparar com um problema aonde no curso não foi visto, aí a pessoa vai estar o quê? É o que a gente estava falando um pouquinho atrás. Vocês estão fazendo o curso para ganhar dinheiro. E essa pessoa, por exemplo, vai perder dinheiro. Por quê? Putz, só esse aí eu não sei fazer. Mas se eu tivesse feito um curso tal, eu poderia pegar, certo? Então, isso é uma coisa que eu quero passar para vocês, porque é o seguinte, o ensino e o aprendizado é uma fonte inesgotável, tá? Que vocês podem estar fazendo sempre. E detalhe, tem muitas pessoas que terminam a faculdade e acham que tá bom, termina a faculdade, ufa, graças a Deus, né? Acabou, chega, não aguento mais. Só que no nosso mundo de hoje, infelizmente, o mercado é acirrado. Aqui em Balsas não pode ser muito, mas há uma acirração aí no mercado. Então, assim, você vai em capitais e tudo mais, hoje um cara que não for mestre, ou ter pelo menos umas 3 ou 4 especializações, ele não vai encontrar um emprego bom. Emprego bom, tá? Não estou dizendo que não vai encontrar emprego. Eu falo emprego bom. Emprego que o cara vai trabalhar bem, vai trabalhar numa empresa que incentiva, que vai até fazer com que ele melhore, vai ajudar ele a fazer mais curso, vai dar um salário... Pague bem, né, professor? Hã? Pague bem. Não entendi. E pague bem, né? Pague bem, então, com certeza, pague muito bem, né? Porque assim, ó, se você está se aperfeiçoando, quando você lá daqui uns 3, 4 meses, você não vai querer mais o seu salário que você tem. Por quê?
Porque você aumentou, você subiu um degrau, você aumentou um pouco o patamar. Então, significa dizer o quê? Que ó, eu me valorizei, agora a empresa precisa também entender esse lado, da valorização profissional, certo? Então, assim, ó, a questão do planejamento que a gente vinha falando, né? Muita gente acha, mas isso só serve para a empresa, tá? Só serve para a empresa. Não, planejamento serve para qualquer indivíduo que tenha um objetivo, tá? Indivíduo, eu estou falando de uma pessoa. Então, assim, ó, você quando